Fala galera do bem, tudo bem com vocês? Meu nome é Kátia Camargo e esse é meu primeiro vídeo nesse canal. Hoje eu venho trazer pra vocês aqui a minha make do dia a dia que eu costumo usar, que eu sou muito questionada, porque sempre que eu vou trabalhar o pessoal fala assim, nossa, você já acorda maquiada? Eu falo, não, mas eu me maqueio muito rápido, então vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu uso. Lembrando que esse vídeo não serve só pra mulheres, tá? Serve pra homens, crianças, homens aí que querem comprar makes pra dar de presente pras mulheres e não sabem o que dá. Então já peguem a dica aí e venham comigo, tá bom? Vou mostrar pra vocês tudo que eu utilizo. Lembrando que são produtos baratos, tá? Bem baratinhos mesmo, que vocês vão encontrar em farmácia, perfumaria e lojas de cosméticos em geral. Então, são coisas bem baratinhas que eu uso, porque eu não tenho recurso financeiro, né, galera? Então, a gente não tem muito dinheiro aí pra investir, mas nem por isso a gente vai deixar de se arrumar, deixar de se cuidar, e é isso. Eu sei que na internet aí tá cheio, né, de blogueira mostrando produtos, só que normalmente os baratinhos que eles falam não são tão baratinhos assim, não cabem sempre no nosso bolso. E as coisas aqui que eu vou mostrar pra vocês realmente cabem no nosso bolso, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Lembrando que aqui eu já tô com a minha pele preparada, e a minha pele eu preparei ela com o Nivea 5 em 1, que ele é bem barato, ele vem bastante produto. Eu uso esse creme aqui pra dormir, eu acordo com ele, ele não deixa a pele oleosa, ele é muito cheiroso. Então, pra quem não gosta muito de cheiro, eu não recomendo, mas pra quem gosta, ele tem um cheiro bem gostoso. Ele lembra aquele Nivea de latinha, mas ele é um pouco mais fraco. Gosto bastante dele. E utilizei também essa blindagem aqui, que acho que eu paguei R$ 6 nesse produto, gente, ele não tem nome. O nome que aparece aqui é Superpoderes. Só que não tem marca. Eu paguei R$ 6 lá no Armarinhos Fernandes e eu gostei bastante. E ele blinda realmente a maquiagem. A maquiagem dura o dia todo e não craquela. Que é a melhor parte, não craquela. Vai sair em pontos estratégicos, assim, onde a gente sua mais, mas ele não craquela a maquiagem. Isso aqui é vida. Eu vou até procurar mais pra comprar, porque ele é muito bom mesmo, real. E é isso. Então, foi essa a minha preparação de pele, tá? Normalmente eu lavo de manhã e passo meu creme normal e passo a blindagem antes de iniciar a maquiagem. E para a maquiagem, o que eu vou utilizar? Como corretivo, eu utilizo essa base da Payot. A minha cor é a cor 3. Essa base aqui, gente, quando ela era da Boca Rosa, né, todo mundo lembra aí que a Boca Rosa tinha uma parceria com a Payot e a base ela custava R$ 80. Eu já usava naquela época, eu sei que não é tão baratinho, mas eu sempre gostei muito. Então, ela custava R$ 80. Quando a Boca Rosa separou da Payot, né? Agora ela tem a base maravilhosa dela de stick, que eu gosto bastante também, já utilizei. Não é a minha base preferida, porque eu gosto de base fluida, eu gosto de base líquida, mas a base dela é muito boa pra quem gosta de uma coisa bem leve. Não é o meu caso, tá? A gente já gosta de uma coisinha mais pesadinha. Então, hoje eu utilizo ela. Eu paguei R$ 34 nessa base. E ela é vida, ela é mate, ela fixa o dia inteiro, só que eu não uso como base, eu uso como corretivo. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu utilizo ela. Então, eu vou iniciar a minha make pra vocês verem e vocês vão ver que são só produtos básicos, simples do dia a dia e que não são tão caros. Então, eu começo como? Ah, peraí, esqueci de mostrar pra vocês com o que eu corrijo a minha sobrancelha. Eu faço correção de sobrancelha, porque a minha sobrancelha ela é muito rala. Eu quase não tenho pelos na sobrancelha, então eu sempre tenho que fazer a correção. Quando eu não faço a rena, com aquele produto da maquiagem, que uma amiga minha me indicou que eu amo, eu sou apaixonada, é baratinho também, custa R$ 15. Então eu faço uma rena esfumada, ela fica bem natural, eu gosto bastante. Só que agora eu não tô com a rena, então eu utilizo esse lápis aqui, ó, que ele é da Pop, ele é universal, ele é uma cor universal. Ele não é preto, ele não é marrom e não é cinza, ele é uma cor universal que quando você passa assim, ó, ele dá uma naturalidade, tá vendo? Nos pelos ele não fica tão marcado, porque eu também não gosto de sobrancelha muito marcada, não é minha praia. Então é esse lápis aqui que eu utilizo, da Pop Universal, gente. Acho que eu paguei R$ 4 nesse lápis.
Então, só pra manter aí a lei dos produtos baratinhos, tá? Então, vamos lá. Eu inicio a minha maquiagem fazendo o quê? Eu utilizo essa base como corretivo. Então, eu inicio sempre pelos olhos, porque eu não gosto de fazer pele antes, porque se faz a pele antes, cai coisa na pele, não fica legal, mancha, fica feio, não gosto. Então, eu sempre começo pelos olhos. Então, eu venho aqui, passo corretivo, no caso, a minha base, que eu uso como corretivo. Quem usar corretivo, pode fazer com corretivo mesmo. Eu sempre dou aquela marcadinha aqui embaixo da sobrancelha, né, pra ficar certinha, pra ficar bonitinha. Então, eu inicio aqui pelos olhos. Passei a minha primeira camada de produto. E vai ser essa a base da minha sombra, tá? Pincel eu não utilizo muitos. Eu tinha um conjunto de pincel da Mary Kay que eu amo. Mas o que eu fiz? Eu enjoei. Fiquei muito tempo usando eles. Aí eu comprei um outro conjunto de pincel e esses da Mary Kay eu dei pra minha irmã. Então vamos lá. Eu inicio minha maquiagem com o pincel que eu vou utilizar é um pincel pra sombra. Que ele já é pra sombra e pra esfumar tudo junto. E o que eu uso? Eu uso essa paleta. Olha, gente, a situação que tá isso aqui. Mas isso daqui é vida, vocês não têm ideia. É uma paleta que, pra mim, ela é super funcional. Que eu uso esse daqui como iluminador, esse daqui eu uso como blush, ou como sombra também, dependendo da ocasião. E esse daqui eu uso como fundo da minha maquiagem, que é o marrom. É um marrom clarinho, é uma paleta multifuncional, que eu utilizo ela pra várias coisas. E eu acho que eu paguei R$14 nessa paleta. Eu só não tenho a marca dela aqui, porque saiu e eu não lembro qual que é a marca. Ah, lembrei. É da Max Love. Ela é da Max Love, eu paguei R$14 nela. E ela dura uma vida. Essa daqui tem, acho que tem uns 8, 9 meses que eu comprei ela. E eu uso ela constantemente, todos os dias. Então, vamos lá. Como que eu faço? Eu pego aqui a minha sombra marrom e vou fazer o fundo da minha make. Como que eu faço o fundo? Eu sempre utilizo o pincel esfumando esse marrom pro lado. Então, eu esfumo aqui, eu já começo aqui no cantinho dos olhos e vou esfumando. Esfumo, 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 até ele ficar marcadinho assim. É muito básico. Básico do básico. Aí eu venho aqui, esfumo de novo. Jogo um pouquinho aqui pro meio. Só pra fazer uma marcaçãozinha, tá vendo? Aí aqui eu jogo pro cantinho interno dos olhos. Joguei. E é isso. Aqui eu vou demorar um pouco mais, porque eu tô mostrando pra vocês, tá? Mas no dia a dia isso daqui é muito rápido pra mim. Aí o que eu faço? Cantinho marcado. Vocês estão vendo? Cantinho marcado. Eu venho com o outro pincel que eu utilizo pra tudo. Esse aqui é o pincel que eu utilizo ele pra tudo. E aí eu vou usar o quê? Eu vou usar o meu rosinha, que eu uso como iluminador, como sombra, uso como tudo. Aí eu venho aqui, ó, e marco o cantinho interno do olho. Dou uma subidinha. Marco o cantinho interno do olho, dou uma subidinha. Peço desculpas aí pelas falhas da luz, tá, gente? Que eu não tenho nada muito profissional, não. Então, eu tô gravando do meu celular mesmo e é isso. É o que temos pra hoje. Aí, é isso. Marquei o cantinho. Estão vendo? Marquei o cantinho interno do olho. Tá perfeito. Pra mim, tá perfeito. Aí, o que eu faço? Eu venho com o meu delineador. O delineador, eu ganhei esse delineador
de uma amiga, que ela é revendedora do Boticário da Eudora, e eu compro tudo com ela. E ela me deu esse delineador de presente. É o Soul. Pelo que eu vi no site da Eudora, ele tá custando R$ 29,90. Acho que dá pra ver. Assim. E se não der, depois eu deixo marcado aqui pra vocês. É o Soul da Eudora. Eu gosto muito dele. Eu me apaixonei. Ela ainda falou assim, ai amiga, você é chata pra maquiagem, não sei se você vai gostar. Eu amei, gente. Maravilhoso. Maravilhoso real, gostei muito mesmo. Aí, o que eu faço? Eu venho aqui com o meu delineador e eu marco os cantinhos. Como que eu marco os cantinhos? Eu venho aqui... puxo pra cima. Eu não tenho o olho perfeito, tá, gente? Então, o meu olho, ele não é aquele que vai fazer o delineado marcado, corretinho, certinho. Eu que faço uns bem bolados. Aí, eu venho aqui... marquei os dois cantinhos. Depois que eu marco os dois cantinhos, eu puxo. Puxei a linha, tá vendo? Puxei. Puxei. Aí eu venho aqui e faço a mesma coisa. Aí eu vou completar o canto interno do olho. Essa parte eu vou fazer aqui no espelho, porque pra fazer de frente com o celular é bem difícil. Ele é bem fininho. Ele é um delineador bem fininho. Ele dura muito. Ele não borra, não mancha. Ele não é a prova d'água, tá, gente? Ele é resistente à água. Ele é resistente, ele não vai manchar, mas ele não é a prova d'água, que é aquele que sai em película. Mas ele inteiro, ele só sai com demaquilante, tá? Que, aliás, eu vou mostrar pra vocês um que eu uso, que eu também paguei bem baratinho, que é maravilhoso. Olha, eu não vou cortar pra vocês verem que realmente é bem rápido. Então, meu delineado já tá pronto. É isso. Aí, depois do delineado, o que eu faço? Eu venho com um lápis preto, que normalmente eu gosto de uns lápis bem vagabundinhos, tá? Esse daqui não é. Esse daqui é da Pink 21. Eu gosto muito das coisas da Pink, eu sempre compro também, porque eu acho barato e eu acho bom. Eu amo coisa barata, gente, vocês não têm noção. Eu sou a louca do baratinho, então aonde eu vejo uma promoção, aonde eu vejo uma pechincha, eu tô lá. Então, eu uso esse lápis aqui da Pink 21, que eu paguei R$5,90 nele. Olha o tamanho desse lápis, ele vai durar uma vida pra mim. E eu uso ele pra fazer meus olhos e eu adoro. Ele não é muito pigmentado, então ele não mancha. Ele não é a prova d'água, mas ele não mancha por não ser tão aquela coisa bem forte, sabe? Ele vai marcar a linha d'água ali normal, mas não é tão forte. O produto não é tão concentrado. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e faço os olhos. Só na linha d'água. Isso daqui, gente, tudo antes de fazer a pele, tá?
Porque depois que a gente faz a pele fica bem difícil de controlar, de usar os produtos. Então, porque qualquer coisinha a pele mancha. Aí, é isso. Marca d'água feita. Depois da marca d'água feita, o que eu faço? Aí eu vou começar a trabalhar a minha pele. Como eu vou trabalhar a minha pele? Eu vou usar Paiô de novo como corretivo. Eu amo isso daqui como corretivo. Ah, mas o corretivo não vem depois da base? No meu caso, não, tá, gente? Eu uso sempre o corretivo antes da base. Tem gente que prefere depois pra dar aquela iluminada e tem gente que utiliza antes. No meu caso, eu sempre utilizo antes. Então, eu venho com a esponjinha, espalho o corretivo. No caso, o meu corretivo que eu uso, a base. E a rinite tá atacando e faz parte do processo. É isso. Vocês viram como já dá aquela iluminada? Nossa, eu amo o efeito dessa base. Ela vai dar uma secada ainda, depois que ela dá uma secada, fica maravilhosa pra vir com os outros produtos. Eu já não tenho uma pele tão jovem, tá? Eu tenho 38 anos, então a minha pele, ela tem marca, ela tem acne, ó. Que as marcas de acne. Tenho muita marca de acne aqui no lábio. Minha pele já não é uma pele jovem, então a gente tem que escolher os produtos aí pra não dar aquela marcada, né? Aí o que eu uso? A minha querida, amada, idolatrada base efeito mate do Boticário. Gente, isso daqui é vida. Essa base, ela é fluida, ela é líquida, ela é fina, ela dá uma camada na pele como se fosse uma segunda pele. Eu amo essa base. Eu pago hoje R$59,90 dela, mas pra uma base, gente, isso daqui dura uma vida. Ela espalha super bem, ela é perfeita. Ela tem um cheirinho também, eu sempre falo que quem não gosta muito de cheiro não vai se agradar muito, mas é um cheiro leve. Então, comprem sem medo, depois me contem. A minha cor dela, eu acho que é a cor 20. É a cor 20, mas eu já utilizei a cor 15 quando não tinha. Mas eu amo, só usem, tá? Então, eu vou passar aqui pra vocês verem como ela é fluida. Eu sempre passo ela com a esponjinha. Então, tem que agitar antes. Aí, eu venho aqui com ela mesmo, não passo nada, não coloco em mão, nem em paleta, nem nada. E passo ela na pele. Aqui. É isso daqui que eu uso de base, tá? Algumas gotinhas. E aí, eu venho espalhando ela com a esponjinha. Vocês vão ver como que ela espalha bem. Essa base espalha muito bem, gente. Olha isso, olha isso. Olha a cremosidade dessa base. Ó. Ela é maravilhosa. Ó, ela espalha muito bem. Aí eu passo ela em todas as extremidades do meu rosto. Tudo. Inclusive aqui embaixo dos olhos, onde a gente fez a correção com a base da Paiô. A base da Paiô, hoje eu só uso ela como corretivo. Por quê? Porque ela é uma base mais grossa. Ela é mais densa. Ela tem um efeito extremamente mate, 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 mate. E ela dá uma sobrecarregada na pele. Então, pro dia a dia, ela deixa a pele meio seca. Ela é maravilhosa, mas ela é muito boa se você tem um evento, uma festa, se você for sair à noite com um namorado, que ela vai ter uma durabilidade muito maior, mais resistente. Mas essa daqui também, gente, dura o dia inteiro isso aqui. Vocês não têm noção. Aí, ó, peguei, completei, né? Aqui, gente, eu tô louca pra comprar a esponjinha da Boca Rosa, que ela tem várias partes assim que você encaixa nos lugares. É maravilhosa. Mas hoje eu tô usando a minha do Boticário mesmo, que eu também gosto muito. E é isso. Essa esponjinha aqui, eu paguei R$39,90 nela. Mas ela é uma esponjinha que ela vai durar mais de um ano.
Normalmente eu uso ela úmida, hoje eu tô usando ela seca, não me recordo se eu já falei isso pra vocês, mas tô repetindo aqui. Aí é isso, passei a base, gente. Ela vai secando aos pouquinhos, ela se movimenta muito bem na pele. Vocês conseguem criar camadas também, tá? Eu não crio camada, pra não ficar muito carregado. É isso. Se você é uma pessoa que tá sem tempo, isso daqui já é o suficiente. Aí o que você vai fazer? Vai passar um blush, uma máscara de cílios, um lápis, um batom na boca e já era. Agora, se você tá com um pouquinho mais de tempo, como eu tenho, esse daqui é o tempo que eu uso de manhã pra me maquiar, tá? A gente tá com 20 minutos de vídeo, mas esse daqui eu tô explicando pra vocês. Então, o vídeo vai ter em torno de uma meia hora, mais ou menos. Mas, no meu dia a dia, eu levo 20 minutos pra fazer essa maquiagem completa. Então, vamos lá. Eu uso cotonete pra limpar a minha boca, porque dizem que é bom deixar a boca com a base, né? Que eu pego a cor real do batom, mas eu não curto. Eu acho que fica muito boca de fantasma. Então, eu limpo com o cotonete. Limpei. Enquanto a minha base seca completamente, para eu poder fazer as outras etapas, o que que eu faço, gente? Eu faço o meu contorno. Ai, caiu. Vamos voltar. Voltando. Acontece, blogueira de primeira viagem, é assim mesmo. Então, vamos lá. Eu faço o meu contorno. Como que eu faço o meu contorno? Eu faço contorno de nariz, que eu adoro. Eu gosto dele fininho. E pra fazer esse contorno de nariz, eu uso essa paletinha aqui, ó. Normalmente as pessoas fazem contorno com cor marrom, né? Mas eu não, eu faço contorno com o cinza, porque ele traz aí a naturalidade da pele. Então, essa paletinha aqui é uma paleta da Fenza, que eu já tenho ela há um bom tempo, mas eu acho que eu paguei R$ 12 nessa paleta. Eu uso muito o preto, dá pra vocês verem, né? O preto já tá acabando. Os dois pretos aqui eu utilizo bastante. E eu uso esse cinza aqui pra fazer o contorno. E como que eu faço esse contorno? Eu pego um lápis, ele é um lápis de precisão, né? Seria um lápis aqui pra fazer boca, mas eu não uso pra essa finalidade, então eu uso só pra fazer o contorno aqui mesmo. Eu coloco aqui, aí eu venho com o meu lápis, que eu faço tudo com ele. Com o meu pincel, que eu faço tudo com ele. Pincel de sombra, pincel de tudo. Aí o que eu faço? Eu dou só uma batidinha aqui. Uma batidinha aqui, coloco ele bem rente ao meu nariz e faço contorno. Enquanto isso, a minha base tá aqui secando pra eu poder vir com os outros produtos. Eu fiz a marcação. Depois que eu fiz a marcação, eu vou esfumar isso aqui. E é sem medo. Só sigo. Só vou. Jogo um pouquinho pro lado pra dar um efeito de sombra. Tem que ter cuidado pra não ficar torto, senão o nariz fica torto também. É isso. Esfumei. As demais partes, depois eu acerto esse sombreado com o pó, né? Que aí eu vou bater o pó e ele vai dar uma sumida. Aí o que que eu faço? Eu venho com a minha paleta coringa de novo. Venho aqui com o meu pincelzinho, faz tudo. E vou fazer a iluminação. Fiz a iluminação aqui, fiz na pontinha. É isso. Aqui eu já tenho um nariz fininho do jeito que eu gosto. Estão vendo? Assim dá pra ver melhor, né? É, aqui. Pronto. Nariz feito. O que que eu faço? Agora eu vou terminar a minha pele. Como que eu termino a minha pele? Eu venho com essa mesma corzinha, que eu uso pra tudo. Vocês viram, né, que eu uso pra tudo. Eu venho com essa mesma corzinha e vou usar ela como iluminador. Aí eu pego aqui, ó, e vou até o final. Estão vendo? Vou até o final. Aqui e vou até o final. Só pra dar aquela iluminada básica mesmo.
Deu aquela iluminada básica que vocês já estão vendo aqui, ó. Ficou uma marquinha aqui, só que essa marca vai sair, tá? Iluminada básica. Venho com o meu pó. Qual o pó que eu utilizo hoje? Esse pó aqui é da Belly Angel. Eu paguei R$9 nele. E antes, eu usava essa esponjinha aqui de dedo. Hoje eu não uso mais porque ela marca muito as linhas aqui e não fica legal. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui com o mesmo pincel de sombra, pincel de tudo. Dou uma batidinha no pó. Tá vendo aqui? Dou uma batidinha no pó e jogo aqui. Só pra selar, gente. Só pra selar. Aqui eu vou selar só na região T. Que são as regiões que a gente tem que deixam a pele abrir mais fácil, né? Então, só nessa região aqui. Gente, essa maquiagem vai durar o dia inteiro, tá? Eu posso até dormir com ela, que eu acordo com ela no outro dia, sem mentira, real. Aqui, região T. Não vou fazer marcação aqui, nem marcação aqui, não vou usar contorno. Por quê? Porque é uma maquiagem que eu uso para o dia a dia, tá? Lembrando que eu uso no dia a dia. Pronto. Essa parte feita, já selei. Selei. Aí eu venho com o meu pincelzão também, que é da Macrylan, que é um pincel que eu uso pra pó, pra blush. E eu vou varrer. Vou varrer tudo que eu passei aqui, pra deixar com um ar mais natural. Principalmente essa iluminação que eu criei aqui. Então, pra não ficar marcado, a gente varre. Viram? Já varri. Aí, o que que eu faço? Eu venho com esse blush líquido da Ruby Rose. Esse daqui eu ganhei da minha amiga Scarlett. Eu amo muito ele. Às vezes eu uso ele, às vezes eu uso esse daqui. Mas esse daqui, ele marca mais a pele, né? Ele dá aquela... Mostra mais os poros, né? Mostra tudo, né? Porque é pó. Esse daqui, ele é líquido, gente. E como que eu uso ele? Eu descobri que usando diretamente na pele, ele mancha. Então, eu não uso direto na pele. Eu passo um pouquinho aqui na mão. Espalho com o próprio pincel. E aí, eu venho no rosto. Aí, eu venho aqui, ó. E dou batidinhas por cima. Por cima do iluminador que a gente colocou aqui. Iluminador sombra. Dei batidinhas e ele já fica maravilhoso. E eu adoro esse efeito que ele traz. Aqui, batidinha aqui. E é isso. Pele pronta. Como que a gente finaliza essa maquiagem? Eu uso o Perfect Glam da Ruby Rose. Esse daqui é uma bruma fixadora Glow. Ela custa hoje R$20 e dura uma vida. Essa daqui vai fazer um ano que eu tenho e eu uso todos os dias. Aí eu venho pra trazer a naturalidade de volta pra pele, né? Pra tirar aquela marca de pó expressiva que fica. Como que eu faço? Gente, deixa eu dar uma batidinha aqui no meu nariz que ainda ficou marcado. Aqui, ó. A gente precisa lembrar que essa marcação aqui do nariz, ela precisa sair, tá? Porque senão não fica legal. Aí, caiu de novo. Vamos ajeitar de novo, porque a vida é assim, não é um branco. Essa frase é da minha amiga Dani. Dani, lembrei de você. Aí, ó, eu venho aqui. Normalmente eu arrumo aqui o cabelo, né?
que não gosto que pega no cabelo. Tapo os olhos, porque eu não quero tirar o meu delineador que só é resistente à água, não é a prova d'água. Então eu tampo os olhos. Jogo um pouquinho na testa, subo um pouco a mão, a uma distância, jogo no restante do rosto. Não deixa cair no olho porque arde, tá? Se arder e você chorar, acabou sua maquiagem. Aqui o que eu faço? Eu venho com a esponjinha e dou umas batidinhas pra devolver a naturalidade da pele. Não liguem para o barulho, tá? Que a minha mãe tá aqui dentro de casa comigo, então ela abre gaveta, fecha gaveta, abre porta, fecha porta. E assim vai. Aí, devolvi a naturalidade da pele. E isso aqui vai durar o dia inteiro. Agora, como eu finalizo? Eu venho com o cotonete. Ai, caiu meu cotonete, vou pegar outro. Venho com o cotonete. Dou uma batidinha na minha sombra preta. Aqui. E vou fazer a parte de baixo dos meus olhos. Eu vou esfumar aqui. Vou esfumar os olhos. Vendo? Pra criar aquele efeito mais alongado. Gente, meu olho é muito pequeno. Eu tenho uma mente fazer assim com a boca, né? Quando a gente tá se maquiando, às vezes nem precisa, né? No meu caso aqui, eu tô mexendo com o olho. Por que eu tô fazendo assim? Parece que é de doida, né? Aqui, ó. Esfumei. Tem gente que esfuma com marrom, gente, mas eu amo preto. Acho que preto marca super bem. Deixa tudo muito bom. E é isso. Marquei aqui. Aí o que eu faço? Eu venho com o delineador e vou criar uma pontinha. Criei aqui. Criei aqui. Nada de cílios postiço, porque a gente tá indo trabalhar, né? A gente não pode esquecer que a gente tá indo pra trabalhar. Uma maquiagem de 20 minutos. Elaborada, porém, de 20 minutos. O que eu faço depois, pra finalizar? Venho com a minha máscara de cílios, que eu amo de paixão, da Ruby Rose. Essa máscara, ela custa em torno de R$22, tá, gente? E eu tenho ela há mais de um ano, essa daqui. Eu uso pra caramba. Ela já tá meio sequinha, mas eu gosto dela sequinha assim mesmo. E vamos passar. Sem dó. Eu tenho um Curvex aqui, que eu paguei R$6 nele, que eu acho ele incrível. Olha isso. Vocês estão vendo? Ele é da NYX. Eu paguei R$6 nele. Ó. Só que eu não uso, só uso ele quando assim eu tenho um evento, essas coisas. Do contrário, dia a dia eu uso coisa básica mesmo. Então eu venho com a minha máscara de cílios e passo sem dó. Sem dó, sem dó, sem dó e sem dó. Essa máscara aqui, gente, é muito boa. Essa daqui é a prova d'água, tá? Ela sai em película, ela não mancha, ela fica o dia inteiro. E é isso aqui. Passo embaixo também, que a gente não pode esquecer dos nossos cíliozinhos de baixo. Passei, caprichem, porque máscara de cílios nunca é demais. Então caprichem, homens, comprem pras mulheres de vocês, tá? Larguem de ser mão de vacas. Vamos lá. E pra finalizar, o que eu faço? Eu venho aqui, raço contorno de oca com o meu lápis universal. Com o meu lápis universal. Faço meu contorno de boca e aí eu vou usar o batom da minha preferência. Que eu uso até esse daqui da vovó de vez em quando, tá, gente? Esse daqui custa R$1. E é um lip tint, ele dura a vida inteira.
Aí vem aqui, ó. Ele muda de cor conforme o pH da sua boca. E é isso. Make pronta. Aí o que eu faço? Arrumo meu cabelo, que hoje ele está muito bom, tá, gente? Não vou falar mal do meu cabelo não, porque ele tá muito bonito. Eu tô tratando ele com a linha da Siage Resgate Imediato da Eudora, que eu tô apaixonada, que é maravilhoso. Depois eu venho fazer uma resenha aqui pra vocês também, mostrando todo o passo a passo dele, como que ele funciona. É muito bom. E é isso. Estamos prontas aí pra ir trabalhar. Só finalizando aqui, mostrando pra vocês todo o contexto da make. Uma make básica, nada muito elaborado, nada muito profissional, tudo manual, tudo bem baratex. Se a gente for juntar aqui todos os produtos que eu usei, né, no geral aqui, pra você ter por mais de um ano todos esses produtos, não dá nem R$150. Então é uma maquiagem bem barata, bem econômica e que vai te deixar bonita e vai ressaltar sua beleza aí pelo resto do dia. E rápida, principalmente, né? Porque a gente que trabalha, a gente quer coisa rápida. E é isso, gente. Um beijo. Obrigada por assistirem meu vídeo. E se vocês gostaram, deixa o like, compartilhem aí com os amigos, que esse é o primeiro, mas vão vir muito mais. Beijo, tchau, tchau.